Caso da ex-lutadora presa em Araraquara com arma de fogo e drogas também na residência dessa ex-lutadora. Ela que é de Araraquara, a cidade inteira conhece, a região também. Ela que ficou conhecida inclusive em todo o Brasil, né? Já disputou o UFC. Mas vamos aproveitar e trazer essa história porque ela foi presa. Continua presa, Marcelo Bonholi? Vamos às informações. Exatamente, como operação da DIS, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, juntamente com a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, acabou prendendo essa lutadora de 33 anos aqui na cidade de Araraquara. Isso aconteceu ali no Jardim Universal, onde ela mora. Depois de uma denúncia anônima, onde a casa estaria sendo usada aí para o tráfico de entorpecentes, a polícia acabou fazendo uma investigação, conseguiu um mandado de busca e foi até a residência. Por fim, acabaram prendendo a lutadora. Dentro da residência tinha drogas, tinha uma quantia de drogas e tinha também uma pistola com mais de 59 munições, uma pistola 380. É claro que tudo foi levado ao plantão policial, até a delegacia, a DIG, onde a lutadora acabou presa em flagrante, justamente pelo porte de arma e também pelas drogas. A defesa da ex-lutadora do UFC, Lívia Renata Souza, conhecida como Livinha, negou que a ex-atleta tem envolvimento com o tráfico de entorpecentes. E ela foi presa pela DIG, pela Delegacia de Investigações Gerais, na manhã de quinta-feira, como a gente disse, após a investigação encontrar na casa dela arma, munição, maconha e anabolizantes. A situação, portanto, é complicada para o lado da Livinha, que era foi assim, um ícone, né, no esporte aqui da nossa cidade, Chico. É isso, eu lembro da Livinha, pequena, começando a prática de lutas, né? E o pai dela sempre incentivando demais a carreira dela. E agora ela acaba presa. A gente gostaria de conversar com a defesa da ex-lutadora, da Lívia, para saber o que tem de explicação nessa história, porque há a informação de que a defesa diz que ela não tem envolvimento com o tráfico de drogas, mas tinha droga na residência de acordo com a polícia e com a investigação. Uma pistola 380 com mais de 50 munições, foi a informação que eu tive conhecimento. Várias munições. Então, a quem pertence essa arma de fogo? Seria para sua defesa pessoal, mas ela tem a posse de arma ou não tem? Se não tem posse também, tem crime na história. Então, é uma história bastante delicada, porque, repito, Araraquara conheceu a Lívia por meio do esporte, despontando e representando Araraquara em competições regionais e internacionais, Ed Júnior. Bastante difícil a situação dela, né, Chico? É importante se a defesa puder conversar com a gente, né, colocar os pingos nos is, né? A gente sabe que é um momento difícil, né? Ela vai passar pela audiência de custódia, né? Tudo mais, ainda possivelmente na manhã de hoje. Mas é um caso difícil. Ali no caso a gente vê imagens, tem anabolizantes que foram apreendidos, são 58 ou 59 munições, a pistola 380, mais aquele pote ali com e as munições intactas. Intactas, né? Todas intactas. E as ervas ali, né, que é análoga à maconha, né, claro que vai ser periciado lá no Instituto de Criminalística, mas uma situação bastante difícil. A gente aguarda um posicionamento da defesa, como a gente falou aqui no início do programa, sempre foi, a Livinha era uma promessa, né, ela chegou até o UFC, teve boas lutas, altos e baixos, como ela própria, né? Quando ela saiu do UFC, Chico, ela mesma que fez a publicação na rede social dela na época, não foi o Card, né, que fez o anúncio, ela bastante chateada ali, mas tinha tomado essa decisão aí por conta das lesões, né, tudo mais, mas uma representante muito forte do esporte aqui da nossa cidade de Araraquara e da nossa região. Eu tive a oportunidade, Mari, de entrevistar a Lívia no começo da carreira em várias oportunidades. Na época eu era repórter de esportes e já percebia, né? A gente já percebia que seria uma grande atleta nessa competição individual, mas chegou a se machucar bastante, teve que abandonar a carreira e agora, se não houver informações que comprovem o contrário do que a polícia está dizendo, ela está bastante complicada. Sim, sem dúvida, Chico. O Ed Júnior aqui, vocês já explicaram sobre a importância dessa lutadora, né? E ela saiu de Araraquara, né? Fico imaginando essa trajetória dela, porque a gente sabe que muitos esportes são valorizados, né? Como o futebol, por exemplo, né? É muito mais fácil, então, sair um atleta do futebol, né? E ganhar
ganhar relevância nacional e internacional do que na luta, né? Então é muito difícil conseguir patrocínio. Imagino que deve ter sido uma trajetória aí bastante difícil para ela, né? E ela conseguiu então uma representatividade aí mundial, né? Ficou até conhecida como The Brazilian Gangsta, né? Com essa cara de mal, né? Que tem que ter ali as lutadoras do UFC, né? Agora é muito triste a gente ver ela envolvida então nessa situação, né? Uma situação muito difícil então, onde envolve aí o uso de drogas entorpecentes, né? E também foi encontrado ali armas. Então é preciso entender esse contexto, entender o que estava acontecendo, né? Se tudo isso pertencia a ela mesmo ou se ela estava ali envolvida com outras pessoas, algum tipo de má influência, né? Entre aspas, que a gente sabe que também pessoas influentes acabam entrando aí na nossa vida e em função disso a gente acaba se envolvendo em situações que nós não gostaríamos, né? Mas vamos acompanhar sim todo esse caso, esse contexto, né? Vamos ver se a gente consegue então falar então com a defesa da Livinha para entender melhor, né, o que está acontecendo. E tem uma situação, né, Chico, que acho que foi de grande peso em toda a história da vida da Livinha, como você disse, né? O pai dela sempre foi um incentivador, né? Sempre estava ali junto com ela e ela própria dizia que ele era um termômetro e um freio para ela, né? Porque ela disse numa entrevista no canal Combate que quem conhecia ela sabia que o pai sempre foi quem segurava ela, quem fazia um freio nas atitudes dela, tudo mais. E, infelizmente, 19 dias antes de uma luta importante, ela acabou perdendo o pai num acidente de automóvel. Então, assim, isso... O bigode. O bigode. Então, voltava assim, de um pesqueiro. Com certeza, tudo isso, né, abala, né? Aí tem o ponto também que a Fernanda aqui tinha falado da questão daquele declínio da época da carreira, né? Onde você começa a ter as suas frustrações com relação à idade e tudo mais, porque a gente sabe que é uma carreira esportiva que ela é curta, né? Em muitas modalidades. E as lesões também, tudo mais, a saída do UFC. Então, um conjunto de coisas podem levar a pessoa a sair um pouco, né, daquilo que planejou para a vida. Mas o pai dela foi uma grande perda, né? Que acho que também acabou servindo para trazer coisas assim, que abalaram ela. É claro que agora a gente tem que aguardar essa questão da investigação e esperar, né, a defesa também poder se pronunciar. E mais, você consegue observar pelas imagens que não é uma alta quantidade de entorpecente, como a gente costuma ver aqui no programa ligado ao tráfico de drogas. Então, acredito que ela possa responder por algum tipo ali de delito, mas as imagens mostram uma pequena quantidade. E o advogado dela já se pronunciou em algumas redes sobre a inocência e o não envolvimento no tráfico de entorpecentes. Ele não entra em maiores detalhes, mas eu acredito, né, pelas imagens, a gente não tem acesso a inquérito, enfim, mas pela história de vida, pela trajetória de vida, pelas imagens que a gente cooptou da própria polícia, é que tudo envereda para um uso, né, e por conta mesmo, talvez, de uma grande depressão, enfim. Muitas vezes, né, essa tristeza, né, junto com a perda do pai, é claro que tem grande influência, né, no lado psicológico e muitas pessoas acabam se perdendo, né, em função disso, né, o que de fato é muito triste. Não sei se são esses os motivos que levaram a ela a estar envolvida com isso, mas enfim, né, vamos esperar aqui que o Marcelo Bognoli vai trazer todas as informações para a gente.